Oi pessoal, tudo bem? A professora tá morrendo de saudade de vocês, né? Saudade, mas daqui a pouquinho nós vamos nos reencontrar novamente, vamos ter nossas aulas presenciais, mas enquanto isso a professora precisa muito da ajuda de vocês. Vocês precisam pegar o material didático, precisa ler, responder os exercícios, ok? Fazer tudo o que a professora pedir, tá? Acessa lá o CPB Class, lá tem aulas gravadas, tem podcast, tem exercícios, tá? Todo o material, todo o nosso apoio nesse período em que as nossas aulas estão à distância, estão lá, ok? Hoje eu vou relembrar o dia que nós nos conhecemos, né? Lá no primeiro dia de aula. Você se lembra a pergunta que a professora fez? Eu perguntei para vocês o que é história. E aí vocês começaram, ai professora, para mim história é o que a minha avó me contava antes de dormir, né? Ah, para mim a história da Cinderela, o outro falou que era do Pinóquio, cada um começou a falar uma coisa, né? E outros disseram o seguinte, eu me lembro bem, a história para mim é um monte de velharia. Aí o outro falou, é verdade, história é um monte de coisa velha, né? E eu fiquei anotando, né? No caderninho tudo que vocês iam falando, eu fui registrando para poder montar as aulas, né? Porque nós precisávamos aprender, né? O que é história, afinal de contas, né? Lembra disso? Lembra qual foi a minha resposta para vocês? Vamos lá? A professora respondeu, vem comigo, vem aqui, vamos lá? Mas antes, pega o seu caderninho, pega o seu material, vamos relembrar isso aqui. A professora respondeu para vocês, olha lá, que história é uma ciência. Olha só, a história é uma ciência. E toda ciência tem um objeto de estudos. O que será que como ciência a história estuda? E como vocês são muito inteligentes, de primeira vocês responderam, professora, eu sei. A história estuda o ser humano. Muito bem. A história é uma ciência que estuda a passagem do ser humano no tempo. Olha que interessante. Vamos lá? É isso que você tem anotado aí no seu caderno? A história é uma ciência que estuda a passagem do ser humano no tempo e tudo que ele deixou de vestígios nessa passagem. E quais seriam as pistas dessa passagem? Eu vou confessar para vocês que eu nunca imaginei que eu ia ser professora de história. Porque quando eu tinha a idade de vocês, que o meu professor de história não me ouça, mas a minha aula de história era só texto. O meu professor levava toda vez texto, né? E ele queria que nós estudássemos, né, a passagem do homem no tempo através de texto, e ele estava correto, né? É uma fonte, né? O texto é uma fonte histórica, mas ele não é o único, não é a única maneira de estudar, né? E depois eu descobri que existem diversas formas de estudar a passagem do homem no tempo, e aí eu me apaixonei por isso. Vocês se lembram que nós descobrimos juntos nas nossas aulas, né, algumas dessas formas, né? E eu dei o nome para vocês. Caiu na prova, hein? Quem tirou 10 na prova da Pro, hein? Conta aí para mim. Coloca lá no e-class quem tirou 10 na prova das fontes, hein? Eu quero saber, hein? Olha lá. Então, nessa passagem do ser humano no tempo, ele deixou alguns vestígios.
Esses vestígios que os historiadores estudam na ciência se chamam fontes e elas estão divididas. Vocês se lembram quais são as fontes aí? Fonte material, olha lá, vamos colocar aqui. Fonte material. Alguém aí lembra de um exemplo de fonte material? O que seria uma fonte material, hein? Produzida pelo homem, hein? Que pode ser estudada. Quem lembra aí de casa, hein? Se você lembra, posta lá no Eclass. Pro, lembrei de uma fonte material. Eu quero saber, hein? Quem prestou atenção nas aulas, hein? Uma moeda? Muito bem, uma moeda, né? Uma moeda pode ser uma fonte material. Muito bem. Além da fonte material, o que mais nós podemos ter aqui além da fonte material? Uma fonte visual. O que seria uma fonte visual? Um quadro, né? Um quadro muito famoso que as pessoas lotam o museu para ver, né? Me lembrei agora o quadro da Mona Lisa. Olha só, né? Uma fonte visual, mas só o quadro seria uma fonte visual? Uma fotografia, olha só. Muito bem. O que mais? Vamos relembrar aí? Fonte material, fonte visual, fonte escrita. Eu estou gravando essa aula, hoje é dia 12 e amanhã, dia 13, o dia que vocês vão estar acessando a aula, dia 13 de maio. É um dia especial para o Brasil, hein? Quem lembra? Tem um documento ali, tem uma fonte escrita muito especial, hein? Foi assinada pela Princesa Isabel, hein? Quem vai lembrar dessa fonte? Isso mesmo, olha como vocês são inteligentes, né? Eu nem terminei de falar aqui, vocês já responderam aí na casa de vocês, né? É a Lei Áurea, olha só. A Lei Áurea é uma fonte, né? O que essa fonte fala sobre a passagem do homem aí no tempo, né? Que um dia teve escravidão no Brasil, mas que essa escravidão acabou. E quem assinou a lei que pôs fim à escravidão foi a Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888. Olha só, por fim, né? Hoje aí, no dia que vocês estão assistindo essa aula, está aí completando o aniversário da lei, né? Como uma fonte escrita. Só isso, pessoal? Acabou? São só esses três? Tem mais? Né? Além disso, né, comentamos a lei como uma fonte escrita. E o jornal? O jornal pode ser uma fonte escrita? Pode, né? O que mais aqui? Uma fonte sonora. O que seria aí uma fonte sonora ou uma fonte... Vamos comentar a fonte sonora, depois a gente fala de oral. Qual a diferença entre sonora e oral? Sonora seria ritmos determinados de um povo. Por exemplo, se toca um samba, um chorinho brasileiro, você já sabe, opa, esse ritmo é específico da onde? De que país? Do Brasil, né? Toca ali uma música russa, você já sabe, olha, essa melodia é russa, né? Ok? E a fonte oral? O que seria uma fonte oral? Dá para fazer história contando relatos passados de um para o outro? Né? Me veio à mente aqui, eu não me lembro qual foi o aluno que levou na sala de aula o diário de Anne Frank. Mas eu me lembro que ele apareceu nas nossas aulas e nós comentamos, olha, isso aqui é uma fonte. Ela está relatando o que aconteceu ali na guerra, né? Durante ali o período nazista. Serviu como uma fonte histórica, né? Ele é utilizado, o diário. A princípio, o diário, ele era escrito, né? Hoje ele tem aí, né, como fonte escrita. Me perdoe. Uma outra coisa que me veio aqui à mente, né? Músicas que não têm autores, né? Como Ciranda, Cirandinha. Mas apesar de não ter autor, eu não sei quem escreveu Ciranda, Cirandinha,
Eu não sei quem escreveu, mas todo mundo canta. As crianças estão sempre ali reunidas, brincando, né? De roda, né? Mas quem escreveu isso? Não sei. Mas é o costume aqui do nosso povo brasileiro, né? Então eu já sei, olha, costume, nossa, uma oralidade, né? Dá também para ensinar história, por exemplo, eu posso trazer uma música e usá-la, falando, olha, essa música aqui foi cantada durante o período da ditadura militar no Brasil. As pessoas iam à rua e cantavam. Dá para utilizar também como fonte histórica, certo, pessoal? Tranquilo? Só para a gente relembrar algumas coisas aí que nós vimos, né, nas nossas aulas. Tranquilo até aqui? Então vamos lá, vem comigo na lousa, relembrando o que é história. A história é uma ciência, é a ciência que estuda a passagem do ser humano no tempo e os vestígios que ele deixa nesse tempo através das fontes. As fontes, elas geralmente são materiais, visuais, escritas, sonoras e orais, ok? E para melhor identificar essas fontes, os historiadores dividem essas fontes aqui dentro de uma linha que nós chamamos de linha do tempo, ok? Nós vamos colocar aqui, linha do tempo. Não é que termina esse tempo e começa o outro assim direitinho. É só para situar um acontecimento dentro de uma linha. Por exemplo, se você vê uma princesa com vestido, você já sabe, a princesa é o período da Idade Média, né? Já sei de onde é. De repente você viu ali um soldado romano. O soldado romano pertence a um período histórico da antiguidade. Então, fica mais fácil para poder organizar, né, todas essas fontes se nós tivermos ali uma linha do tempo. Então, para melhor organizar essa passagem do homem no tempo, os historiadores os dividem assim: pré-história, que é o período em que não existia ainda a escrita, ok? Então, olha só, pré-história, antes da história, ou seja, um período em que ainda não existia a escrita, ok? Antiguidade, só para a gente relembrar. Antiguidade, lembra que nós estudamos, né? Antiguidade, Idade Média, olha aqui, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tranquilo? Só para te deixar tranquilo. No sexto ano, nós vamos estudar aqui pré-história e tudo responsável aqui na antiguidade. A Idade Média e a Idade Moderna, sétimo ano, ok? A Idade Contemporânea, oitavo e nono ano. Só para você ficar tranquilo. Tá bom, pessoal? Tem alguma dúvida? Vai lá na plataforma do CPB Class, posta lá, ok? Professora, tô com dúvida, quero isso, quero aquilo. Põe lá que a professora terá o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.